Oi, gente. Eu prometi que ia contar detalhe por detalhe como foi o trabalho de parto e eu vou contar. Gente, com 36 semanas eu ganhei a Esther. Então eu não estava esperando e no sábado, no dia que completou 36 semanas, a gente programou para fazer sessão de fotos do book de gestantes. Ao todo, abre parênteses, ao todo a gente fez 3 sessões de fotos na gestação. Primeira sessão foi com a Tatiele Kerstner, maravilhosa, top. As fotos dela tem uma visão totalmente diferenciada. Eu peguei lá, dá uma olhadinha nas fotos, é top demais. E as outras 2 sessões a gente fez com a Jane, ela é fotógrafa nas horas vagas, mas também ela tem uma outra visão na parte fotográfica que é top, se precisar chamar ela também. Então, resumindo, amanhã eu acordei, fui no banheiro e eu vi que saiu o tampão mucoso. Eu já tinha pesquisado, eu já sabia o que era o tampão, então eu não me apavorei. Eu só chamei o Diogo e eu falei pra ele, saiu o tampão. A gente ficou meio assim se fazia as fotos ou não, porque o tampão ele cobre o colo do útero. Não sei explicar cientificamente, mas ele protege o colo do útero. Então quando o tampão mucoso sai, significa que o trabalho de parto vai começar, mas isso pode demorar até umas semanas. Então eu pensava, voltava 4 semanas pra eu ganhar Esther, tipo, né, fechar 40 semanas. Então tava de boa, eu achei que era só um início, como eu não sentia dor, não tinha nenhum outro sintoma, nem nada, fiquei tranquila, a gente seguiu com o plano de fazer as fotos e fomos. Ficamos o dia inteiro realmente no parque de diversões, que foi onde a gente fez as fotos da última sessão, e tudo tranquilo, eu só tava realmente com a minha barriga explodindo. Pesada, mas eu tava bem. De noite a gente ainda fez uma janta, a família veio aqui em casa, depois a gente assistiu um filme, comeu pipoca, chocolate e acabamos dormindo no sofá. Eu acordava assim, às vezes sentia uma aguinha escorrendo, parecia que eu tava fazendo xixi na calça. Só que eu achava que eu tava sonhando, então eu não conseguia acordar, sabe aquela sensação estranha? Eu acordei mesmo quando foi ali umas 13 e pouco da manhã, que aí parecia que escorreu assim, lavou o sofá. Aí eu vi que o meu pijama tava todo molhado, eu levantei, corri pro banheiro e quando eu fui no banheiro tinha sangue no meu pijama. Era água com sangue. Daí eu acordei o Diogo e falei, agora a gente vai ter que ir pra maternidade. Antes a gente não se preocupou em ir porque eu sabia que se não tivesse, inclusive eu já tinha falado com as enfermeiras, se não tivesse sangramento nem dor, não precisava ir pra lá, era perda de tempo. Mas naquele momento, como tinha perda de muito líquido e ainda tinha sangue, a gente foi. Então era 4 da manhã, nós fomos pra maternidade, eu ainda não achei que era o trabalho de parto, embora, né, tinha rompido a bolsa. Era óbvio, mas a gente fica meio confuso na hora. Então, eu tinha uma listinha de coisas que precisava colocar na mala de maternidade, porque ela não estava pronta ainda. E aí eu pensei em entregar essa lista pro Diogo caso eu ficasse internada, mas era só uma hipótese que na minha cabeça não ia acontecer. Ele já saberia onde estavam as coisas. Então a gente foi pra maternidade, 4 da manhã, eu tava super bem. Então a gente fez o cadastro, o Diogo ficou me esperando na sala de espera, não pode entrar junto. Eu fui falando tudo que tinha acontecido, fizeram lá, né, toda uma anamnese, e depois chegou a doutora e me examinou. Quando ela me examinou, ela disse, estourou a bolsa, você já vai ficar internada pra fazer o parto. Quando ela falou isso, me deu 10 tipos de pavor. Porque por mais que eu me preparei, pesquisei, não tava pronta. Parece que eu não tava pronta. Tipo, como assim agora? Eu já vou ficar internada, eu tenho muita coisa pra fazer, eu quero sair daqui. E ao mesmo tempo ela já foi me dando uma roupinha pra eu colocar. Eu fui assinando e quando eu fui assinando foi me dando um pavor. Eu pensei, meu Deus, como assim, como assim, como assim? E aí ela me explicou, como a tua bolsa já rompeu, você está com 36 semanas, você tem 24 horas pra ter o parto, né? Se não tiver o parto normal, vai ter que ser cesárea, se não tiver dilatação suficiente. Naquele momento eu tinha 1 centímetro de dilatação, tinha que chegar a 10. Eu pensei que ia ser impossível chegar a 10, porque eu tava me sentindo tão bem, eu disse, não vai acontecer, e na hora a gente nem imagina, né, o que vai sentir. Mas aí elas fizeram a indução, né, a indução, eu não sei explicar muito bem, assim, depois pesquisa se vocês querem saber mais, mas a indução é um comprimidinho que ajuda a dilatar, ajuda a afinar o colo do útero, pra ter essas dilatações, pra ter o parto natural. Tem um número limite de comprimidos que podem dar dentro de tantas horas. Como eu tinha poucas horas, tipo só 24, elas não podiam me dar todos os comprimidos possíveis, era 1 ou 2 no máximo, não lembro bem. Então ali eu fiquei com muito medo, que eu pensei, não vai dilatar, né, não vou ter, não vai dar. Até chorei na hora, fiquei meio assim, porque eu queria tanto parto natural, mas naquele momento eu tava sozinha ainda, o Diogo ainda não tava comigo no quarto. Eu me conectei com Deus, como eu falei no outro vídeo, eu comecei a orar, eu falei, Deus, tá nas tuas mãos, se for parto normal que seja, se for cesárea que seja, amém, que for melhor pra mim e pro bebê. E claro que eu tive pra quem, né, acompanhou
no Instagram, pra quem me conhece, eu tive todo um processo de preparação pro parto natural, eu queria muito, então eu fiquei meses fazendo exercícios para isso, próprios pro trabalho de parto natural. Eu fiz tratamento natural também para algumas alterações que tiveram. Eu fiz tudo que dava, tudo que contribuísse para esse tipo de parto. Então, claro que na hora eu imaginar que eu faria uma cesárea me frustrou um pouquinho, mas obviamente, né, o mais importante era a nossa saúde, era ter esse parto e não ficar obcecada, né, com como ele seria. Na hora do almoço, eu comecei a ter umas contrações, umas cólicas fortes. E tipo cólica normal, assim, de menstruação. Então ela vinha muito forte, só que aliviava porque ela passava, não era regular, era contrações irregulares. Então eu tava ali almoçando de boa, de repente eu tinha que parar tudo, até de respirar, porque dava uma dor bem forte, mas eu passava. Daí eu vivi minha vida normal, de boa. Depois do almoço, eu lembro que aí por 1h30 começou a ficar mais regular essas contrações. Até então um dia anotando tudo no celular pra mim e eu peguei ele me filmando. Esse momento foi logo depois do almoço, onde eu tava com as contrações um pouquinho mais regulares e mais intensas também. Mas entre a cama e o banheiro ali, eu fazia uma caminhada mesmo e continuei me movimentando até o último segundo para acelerar o trabalho de parto, porque ficar parado não ajudava mesmo, né? Então, bora lá. Já tinha estudado muito, eu sabia que esse é um momento assim que não ia ser fácil. Se fosse fácil era lucro, mas eu já esperava algo bem difícil. Então as contrações foram só aumentando cada vez mais e cada vez que aumentava, eu não conseguia nem respirar. Chegou um momento tão forte das contrações que... E aí a dilatação também foi aumentando um pouquinho. Eu acho que quando eu tava com 4 centímetros, eu tava compartilhando com uma amiga minha também, que teve bebê de parto natural, e ela também, quando chegou no 4 centímetros de dilatação, foi um pico de dor, assim, muito grande. Claro que não foi o maior, né? Mas é quando a gente faz a transição, pelo menos quando nós fizemos a transição, de conseguir ainda caminhar, fazer outras coisas, conversar, pra, tipo, não fala comigo, que eu tô com muita dor. Então, eu achava que eu ia chorar muito, mas me deu uma raiva daquela dor, sabe? Eu tinha tipo, meu Deus, tira essa dor de mim. E foi no momento que elas falaram pra eu ir pro banho, né? E quando eu fui pro banho quente, dava umas aliviadas, mas ali foi só aumentando a dor. Então, eu fui pro banho, fiquei um tempo lá até não aguentar mais. Aquele banho começou a me irritar, eu saí do banho, voltei pra cama, daí eu já não conseguia mais caminhar, sabe? Eu já tava num nível assim que eu tinha que ficar deitada e elas fizeram um MAP, né, pra ver os movimentos, os batimentos do bebê. E aí eu já tava num momento tipo de tanta dor, assim, que eu não conseguia nem apertar, porque a gente tem que apertar num aparelhinho cada vez que o bebê se movimenta. E eu lembro que o Diogo apertava pra mim. Então, nesse momento foi imprescindível ele estar comigo, pegar na minha mão, daí ele começou a fazer massagem na lombar, porque a lombar começa a doer muito, parece que tá abrindo, rasgando, assim, sabe? E quebrando os ossos. E claro que não tá, mas dá a sensação. Eu tô sendo bem realista, gente, foi o que eu senti. Não se apavora, vale a pena, tá? Não quero apavorar ninguém, eu quero só dizer que foi demais. Eu fico eufórica cada vez que eu lembro, porque foi uma baita experiência de vida e é demais lembrar, sabe? Porque o que a gente espera, tipo, a recompensa, ela vale muito a pena, vale muito. As dores só aumentaram e depois que eu fiquei na cama, que eu já não conseguia mais caminhar, a dor aumentou, tipo, aumentou muito. Chegou uma enfermeira e falou pra mim, você tem que ir pro chuveiro com a bola suíça, aquela que eu fiquei me exercitando durante meses. Quem está gestante precisa investir em uma bola suíça, vale muito a pena ter em casa e no hospital eles dão, então eles me deram a bola. E eu fui pro chuveiro, então eu fui pro chuveiro com a bola. E lá eu comecei a fazer movimentos, né, do quadril e pra frente, pra trás, e fazer movimento circular. Só que não era fácil fazer isso, porque eu tinha dor, a dor da vontade de a gente ficar sem respirar e ficar quieto. Só que ao contrário, a gente tinha que respirar, então é muito importante o exercício de respiração. Eu entrei num momento ainda mais intensivo de oração, falar com Deus, tipo, me dá força, Deus me dá força. Era só que eu pedia, Deus me dá força, porque chega um momento, gente, sério, parece que não vai aguentar. Mas nenhum momento eu pensei em pedir pra fazer cesárea, nenhum momento. Mas parece que a gente não vai aguentar. Mas vai, o corpo foi feito pra isso. Então eu comecei a fazer aqueles movimentos e ali eu entrei pra uma outra fase, que foi a fase de fazer força. Quando eu tava no chuveiro, tipo, eu tinha muita contração, muita cólica, aí eu tava tão cansada que eu acho que em alguns segundinhos eu dormia, assim, cochilava. E quando eu acordava daquele cochilo, eu tinha muita vontade de fazer força, de expulsar mesmo. E aí eu li bastante sobre como era importante a gente vocalizar isso, botar pra fora. E eu berrava, eu berrei, eu gritava muito. Eu ficava meio assim porque eu achei que eu ia traumatizar as outras mulheres que estavam lá, né? Mas tudo bem, cada uma tem sua experiência, né? Até, inclusive, abrindo outro parênteses, tinha uma mulher do lado, igualzinha a eu, com 36 semanas, que teve que fazer indução de parto. E eu já tava gritando de dor, e eu pensava, quando é que essa mulher vai começar a gritar de dor que nem eu? Porque daí eu tô fazendo fiasco sozinha. E ela não teve dilatação, não teve contração nenhuma, nada, ela teve que fazer cesárea, enfim, e eu fiquei lá berrando.
E o engraçado foi que depois, engraçado, né, entre aspas, mas foi que eu fiquei berrando, eu tava num estado caótico e ela lá bem tranquilinha, sentada, sem sentir nada. E depois que eu tive o parto, eu passei por ela pra ir tomar banho, que eu já tava bem, né, eu tinha ganhado, precisava tomar um banho. Aí ela tava lá, com o soro lá pendurada, e tinha feito cesárea, daí tava lá andando assim, quase não consegue andar, na verdade, né. Então, é a diferença, né, a gente troca os momentos de dor. Mas aí voltando, então, foi quando eu fui pro chuveiro com a bola que começou a fase que eu queria expulsar, assim, comecei a fazer força. Eu sempre pensei que eu tivesse que fazer a força sozinha, mas o meu corpo, ele sentiu esse momento. O meu corpo, ele quis expulsar e eu não tinha como conter essa força que eu fazia. Foi onde elas me falaram que se eu tivesse muita força, a vontade de fazer força e também vontade de fazer cocô, era pra avisar elas porque tava começando o trabalho de parto. E eu falei, é isso, tá acontecendo, eu tô com todas essas vontades. E no início eu tinha medo de fazer força, mas depois que elas falaram que eu podia fazer força à vontade, que inclusive até a Gisele Beauty fez cocô na hora do parto, eu pensei, bom, se eu fizer, ó, azar, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer, mas eu vou. A Esther ainda tava alta, mas elas fizeram um procedimento pra acelerar ainda mais. Eu não lembro qual foi esse procedimento, mas foi tipo um exame de toque. Inclusive a médica disse, pode doer, se doer tu me avisa, eu disse, faz o que eu preciso. E ela fez esse procedimento, que eu não sei qual foi, pra acelerar o trabalho de parto. Que não doeu, pra mim foi até um alívio. E a partir daquele procedimento ela disse, agora a gente já tá vendo o cabelinho da Esther. E quando ela falaram que tava vendo o cabelinho dela, assim, nossa, aquilo me deu um gás pra continuar, pra não desistir. E nisso eu já tava com 8 centímetros de dilatação, se eu não me engano, já tinha aumentado bastante, a bola e o chuveiro, enfim, ajudaram muito. E naquele momento elas falaram, faz força, aproveita os momentos que tu tem essa vontade e dá o teu máximo. E eu dei o meu máximo. Eu pensava, eu não posso desistir e eu ia até não aguentar mais. Só que é aquela força que eu falei no outro vídeo. A gente tem que fazer força em tudo, até no dedinho, porque daí eu tinha que agarrar a perna, eu tinha que ter consciência dessa força. A consciência, ela ajudou muito a não demorar tanto, porque se a gente não tem essa consciência, tu faz força no dedão e não precisava ter feito força no dedão, era em outro lugar. Então, a gente precisa saber exatamente aonde aplicar a força e o momento da respiração pra ajudar, porque senão a gente atrapalha. É nisso que eu vejo que muitas mulheres sofrem. E foi isso que os exercícios ajudaram muito, foi imprescindível. Tanto é que depois que eu parei mesmo, trabalho expulsivo, né, que a Esther saiu, vieram 2 médicas falar comigo, elas pediram se eu fiz alguma coisa, né, elas viram que eu era professora de educação física na minha ficha, então elas pediram e eu falei dos exercícios que eu fiz e elas ficaram assim, tipo, admiradas, elas elogiaram muito, inclusive elas incentivaram a que eu incentivasse outras mulheres a fazer isso, e é o que eu mais quero, e elas nem sabiam, mas eu quero muito, eu desejo, porque enquanto eu fazia esses exercícios durante a gestação, eu me sentia tão bem, tão forte, e eu vi que isso realmente funcionou, que eu não quero guardar só pra mim de forma alguma, seria um pecado fazer isso. Mas então, depois de toda essa força, cada vez que elas falavam, até elas chamaram o Diogo e falaram, olha aqui, pai, o cabelinho dela. Quando elas falaram que tava vendo o cabelinho dela, eu fiz toda a força. E quando saísse um pouco da cabecinha, eu ia ter que ir pra sala daí de parto mesmo, não era ali onde eu estava. Enfim, depois de muito tempo fazendo força, cansada, eu queria dormir, às vezes eu dormia, eu cochilava, e eu acordava assim, ó, com tudo. Depois de todo esse processo, que já tava saindo da cabeça, elas me pegaram quase me pegaram no colo e falaram, agora a gente vai caminhando pra sala, porque isso vai ajudar. Quando elas falaram que eu tinha que ir caminhando, gente, foi horrível, porque parecia que ela ia cair, era a sensação, parecia que ela ia cair, simplesmente. Mas elas me levaram e eu fui caminhando, eu não conseguia gritar, e a gente foi, e a parte mais emocionante, a parte de sair não foi a pior é as contrações, pra mim foi. E quando ela tava saindo, parecia que tava rasgando, mas eu pensei que se lasque, eu vou fazer e é agora. E foi onde eu dei o maior berro da minha vida. E ela foi saindo e todo mundo gritando, tá nascendo isso. E quando o pessoal falando, tá nascendo e tá vindo, não sei o quê, eu fui fazendo aquela força. A parte mais emocionante da vida que eu não esqueço, nunca vou esquecer, foi quando ela nasceu, que a minha barriga fez pluft, e elas jogaram a Esther no meu colo. Aquela coisinha gelatinosa, grudentinha em cima de mim, que foi, gente, o momento mais emocionante da vida. Foi a melhor sensação, eu nunca vou esquecer. E aí já colocaram ela ali pra mamar, pra cheirar, já podia abraçar, aquela coisinha cosmica. Então, depois daquele momento mágico, lindo, maravilhoso, inesquecível, na hora que ela nasceu e veio pro colinho da mamãe, teve o outro parto, que é a saída da placenta. Então eu lembro que as médicas me avisaram que ia doer. Então elas tiraram e a placenta era realmente outro parto, porque ela é grande, parece um outro bebê. E a barriga faz de novo aquele esvaziamento, assim. Então elas tiraram a placenta, uma coisa gigante, me mostraram.
E depois elas vieram me apertando, assim, pra sair todo o coágulo. E elas falaram, a gente precisa fazer isso. E doía, tanto que eu segurava a mão da médica que tava fazendo isso. E ela disse, precisa fazer. Porque se ficar coágulo, tu vai sentir muita dor. E aí que tá, que eu não entendo, né? Porque eu vou explicar isso mais tarde, mas eu tive que voltar pro hospital depois de 7 dias, porque eu tava com placenta retida. Ficou o resto de placenta no útero, me deu infecção. Então eu tive que voltar pro hospital pra fazer um procedimento e limpar o útero. Mas foi feito, não posso dizer que não. Mas enfim, resumindo, contando o momento do parto, foi isso. Essa foi a última etapa. Depois dali eu pude tomar um banho, já caminhando, normal. Muitas pessoas pediram, né, porque existe existe um corte que fazem, que é a episiotomia. Não precisou ser feito, não foi feito nenhum corte. Porém, eu tive que fazer 2 pontinhos internos, porque deu uma rasgadinha interna na hora que saiu, e então até elas falaram que iam fazer uns pontinhos ali pra não ficar sangrando, mas foi uma coisa, tipo, bem tranquila. Depois dos dias eu senti algum desconforto, tipo, acho que por uns 3 dias eu senti um desconforto. Na hora que eu ia no banheiro eu achava até que não ia conseguir fazer xixi nem cocô, mas eu consegui normal, nem sentia nada. Então eu já fui pro quarto, a gente ficou no hospital, acho que até completar 72 horas, se não me engano. A Esther nasceu, embora considerada prematura, ela nasceu com peso bom, ela nasceu super saudável, já foi pro quarto comigo, já amamentei ela no mesmo dia. No mesmo dia a gente ficou agarradinha, a gente já dormiu junto, eu, ela e o Di, no quarto do hospital. E então valeu muito a pena. Essa foi a maior dor, talvez, que eu já senti, mas foi a melhor, a que mais valeu a pena na minha vida, é sério mesmo. Eu não me arrependo de nada. Eu ganhei a Esther 7h20 da noite, então eu posso dizer que eu fiquei na parte mais dolorida das 2 da tarde, que foi logo depois que eu almocei, até as 7h20, que foi onde eu ganhei. Então, né, pra alguns é muito tempo, pra outros não é nada. Claro que eu queria que tivesse sido em 5 minutos, meu sonho era espirrar e ela nascer. Não foi isso que aconteceu, eu vivi cada etapa, cada fase do trabalho de parto, mas lembrar disso é algo que traz superação, é algo que eu posso olhar e dizer, meu Deus, eu consegui, então a gente consegue tudo. Essa foi a minha experiência. Esse momento inesquecível, maravilhoso, eu digo, foi maravilhoso. Voltei pro hospital depois, sim, deu aquela coisa, né, aquele problema que não precisava ter dado, ou precisava, Deus sabe de todas as coisas, eu aprendi muito com aquela volta ao hospital. Mas enfim, foi maravilhoso, não me arrependo, faria tudo sim de novo. E hoje a Estherzinha está com nós, super saudável, e esse momento que ela saiu e foi jogada no meu colo, não tem preço que pague, não tem como descrever, só sentindo. Eu já ouvi muitas mulheres falando, inclusive, só vai me entender de verdade quem já viveu esse momento, eu tenho certeza. O resto vai imaginar como eu imaginava e desejava. Era algo que eu queria sentir. E eu senti, hoje eu posso dizer, sim, eu tive esse momento. Foi um momento muito sonhado, muito planejado, inclusive. Então, deu certo, gente. Sonhem, planejem, esse é o meu incentivo, é isso que eu quero dizer. Queiram as coisas, corram atrás delas, se não acontecer do jeito que vocês querem, aproveita a melhor parte, né? Faz do limão a limonada. Mas se der certo, vibra, conquista e fica eufórica, assim que nem eu, porque eu brilho. Talvez por fora eu não transpareça, mas por dentro eu fico assim, sabe, de lembrar, eu fico mesmo. Aqui, ó. Foi um momento maravilhoso, tá bom? Espero que esse vídeo edifique demais a sua vida. Um beijo cheio de alegria.